Vamos conversar? Bom, vamos conversar sobre sustentabilidade, né? Aquela palavrinha que vem crescendo o interesse, as pessoas estão despertando para cada vez mais, entrando nas nossas rotinas. Falar um pouco sobre como eu pensei, então, em compartilhar um pouco dessa minha experiência de tantos anos, né? Falando sobre sustentabilidade para as empresas e organizações. Então, deixa eu apresentar um pouquinho a ideia do 30 em ponto. 30 em ponto tem como propósito compartilhar conhecimento e informação sobre sustentabilidade e gestão de negócios sustentáveis. Ele vai ser um momento, vai ser enxuto, momento curto, 30 minutos, onde nós vamos abordar temas aí relacionados com uma agenda aí programada semanalmente para compartilhar com vocês um pouquinho de conteúdo e informação sobre as temáticas que estão envolvidas em empresas sustentáveis e empresas melhores para o mundo. Então a gente vai começar falando sobre um básico, né, do entendimento do que é sustentabilidade. Existe um movimento muito importante que vem desde a década de 70, dizendo assim, olha, o modelo que nós tínhamos não é mais o suficiente. Nós precisamos de um modelo de empresas que pensem diferente, que atendam às nossas necessidades de um modo diferente, que possam atender às necessidades dessa geração e das gerações futuras. E como que essas empresas aí vão prosperar? Que necessidades sociais nós temos? Existem 3 grandes demandas emergentes aí, a questão do crescimento populacional, das necessidades de consumo dessa população, as diferenças entre ricos e pobres, que são grandes desafios da atualidade. Enfim, temos aí uma porção de assuntos para conversar relacionado a essa nova sociedade, a esse novo olhar que nós temos aí para o mundo. E o que é sustentabilidade para a empresa, né? Não vou entrar aqui no detalhamento sobre a história do que veio dando indícios aí para a necessidade de mudança de paradigma, de mudança de visão de mundo e mudança dos negócios, mas eu posso dizer assim rapidamente, existe um modelo, uma orientação para um modelo de negócio que estava fundamentado em um ciclo aberto, com uma dissipação de energia, de resíduos, de uma produção que não atende mais às nossas necessidades, até mesmo pela falta de recursos cada vez mais limitados, o acesso a recursos que estamos tendo. E um novo modelo de negócio surge para entender um ciclo fechado, para entender um modelo que possa reaproveitar ao máximo, reduzir, possa utilizar no seu processo produtivo tecnologias mais limpas e que atendam de modo mais consistente a muito mais pessoas com menos recursos, com mais ecoeficiência e tudo mais. Então, a sustentabilidade para as empresas é isso, é o equilíbrio. Entram elementos, além dos elementos econômicos, elementos sociais e ambientais no processo de gestão. Uma empresa sustentável é aquela que justamente consegue conciliar esse tripé aí, essas 3 grandes dimensões, mas incorporando de fato as suas práticas, incorporando o processo de gestão de fato e não só em ações de caridade, ações de doação, enfim. A sustentabilidade, de um modo geral, é isso. Agora a gente tem que falar um pouquinho, indo um pouco mais além, né? Como que as empresas estão amadurecendo o seu entendimento tanto para a captação de recursos, quanto também para o aporte de recursos, enquanto detentores de recursos, os investidores. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses investimentos, as estratégias de investimentos baseados em ESG, 3 letrinhas que surgem aí e que são tão importantes agora no mercado de capitais e investimento. Então a gente vai desmistificar um pouco e falar um pouco de onde ela veio, qual é a sua história, né? Qual o seu passado e presente, talvez o futuro também. Então eu gosto muito de dados, números e informações, eu vou recheando aí com algumas anotações que eu fiz, justamente nesse momento fluido desse 30 em ponto, que o objetivo é justamente compartilhar um pouco de conhecimento, de informação, atualidade e coisas que estão acontecendo e que valem a pena trocar, enfim, né, com quem nos acompanha. Então, os investimentos baseados em ESG
ESG é uma sigla em inglês que basicamente fala de indicadores relacionados a econômico, social e ambiental. O econômico, social e ambiental, ele tem que ser dimensionado, ele precisa ser mensurado numa empresa sustentável. Tem que entrar no board de gestão da organização e não ficar à margem dos seus processos de decisão. O que é isso? É desde o processo de criação de um produto ou um serviço, da concepção e o entendimento sobre a sua estratégia de envolvimento com as partes interessadas, mapeamento dos seus stakeholders, até mesmo dentro do processo de decisão de investir, de iniciar um negócio, de concluir uma etapa, enfim, entendendo essas três dimensões. E ESG, ele vem crescendo, tem uma história, tem um passado, justamente porque identificam essas empresas que já apresentam aí uma preocupação e apresentam um diferencial relacionado a isso, né? As suas preocupações e a sua incorporação em relação aos aspectos de econômico, social e ambiental. A grande maioria das empresas, fundamentada no modelo de gestão tradicional, tem no seu board de indicadores, a grande maioria são indicadores de eficiência e eficácia. Indicadores que dão em relação ao seu público interno, aos indicadores econômicos que têm impacto direto na produtividade. Uma empresa sustentável, ela vai além. Além da produtividade, ela também quer saber da sua eficiência, eficácia e a efetividade das suas ações, o seu impacto no entorno, entendendo numa dimensão muito mais ampliada. Então, vou falar um pouquinho já, falando nessa linguagem de investimentos, a gente está falando aí em ativos sob gestão para investimento em empresas que adotam políticas de gestão sustentável, é um volume muito interessante, para vocês terem uma ideia, tá? Mais de 30 trilhões de dólares são aplicados em ativos sob gestão que são gerenciados por fundos que já fazem uma análise baseado em ESG. Só na Europa são 14,1 trilhões, o equivalente a mais de 50% dos ativos de gestão que já são avaliados com critérios baseados aí em econômico, social e ambiental. Nos Estados Unidos já em torno de 25% dos ativos sob gestão. Algumas coisas foram sendo construídas e que trouxeram então o entendimento sobre o amadurecimento, vamos chamar assim, né, do mercado de capitais e investimentos para essa temática. Acho que algo que foi muito importante foi a manifestação pública do gestor da maior, né, a maior gestora de investimentos, que é a BlackRock. O Larry Fink fez em 2017, de modo muito sutil, em sua carta anual aos seus investidores e parceiros, e isso cresceu em 2018 e em 2019 ele deixou publicamente, assim, referendou de modo muito enfático a necessidade das empresas liderarem e alinharem propósito e lucro. E essa manifestação dele foi muito importante porque gestor, né, criou e ainda é atual CEO da gestora de 6,3 trilhões em ativos nos principais mercados globais. Isso é muito representativo e mexeu com as estruturas, abalou geral. Além da manifestação dele, algumas outras manifestações, como grandes empresas, nós tivemos no próprio Estados Unidos, em 2019, mais de 186 CEOs de grandes empresas, como a JP Morgan, a Apple, Pepsi, Walmart, se manifestaram e se posicionaram em relação aí, foi um manifesto, né, vamos chamar assim, indicando aí que a era da supremacia, acho bem interessante essa frase, gente, a era da supremacia dos acionistas acabou. Ou seja, a empresa não nasce mais para ter lucro somente. Ela precisa se sustentar financeiramente, mas ir além no seu propósito. E eles se manifestaram, isso num cenário político, né, num país que saiu aí do Acordo do Clima, e enfim, tem uma população extremamente consumidora, uma das maiores pegadas ecológicas do mundo, e nós tivemos aí grandes lideranças de empresas de renome, de impacto mundial, tomando um posicionamento, e então começou esse grande movimento, e esse movimento importante foi crescendo.
Então, acho que no Brasil nós tivemos algumas manifestações bem importantes, tanto em 2019 quanto em 2020. Eu acho que a pandemia ela veio dar um sacolejo, né? Principalmente no S de social, dos aspectos de econômico, social e ambiental, deu um choque para alguns, fortaleceu outros que já acreditavam na necessidade desse equilíbrio. Tivemos várias manifestações, seja para o governo federal no Brasil, manifestações de investidores externos ao país em relação às questões climáticas, em relação às queimadas. Então, vem crescendo esse movimento, o que vem posicionando de modo bem estratégico. Então, o papel, né, a situação da pandemia que nos tirou do rumo, nos colocou em xeque, nos questionou em muitas coisas, também posicionou o entendimento assim, opa, para onde vai o nosso investimento? Os grandes investidores, para onde nós vamos aportar os investimentos daqui para frente? Mas não é que nasceu agora, eu acho que é importante colocar isso. E a ESG não nasceu agora. E tem um texto muito legal que até saiu hoje na Capital Reset. Capital é um canal novo que traz muito conteúdo relacionado à sustentabilidade, à gestão sustentável, à ESG. E o Gustavo Pimentel, diretor da Cital, e a Cital é uma das maiores empresas de investimento de impacto no Brasil, uma das pioneiras. E aí ele falou assim, no texto, um texto muito, muito divertido, ele fala que o povo raiz da ESG, ou da SRI, que na verdade foi a origem das coisas, tem um entendimento que já nasce esse movimento na década de 70, empresas pensando fora da caixa, vamos falar assim, né? Pessoas e empresas dizendo assim, opa, tem alguma coisa errada, a gente precisa pensar diferente. Então, em 1970, aí, a sigla era originalmente SRI, Socially Responsible Investing, e depois, aí eu achei muito engraçado, o povo raiz, como ele chamou, ainda gosta muito dessa sigla, mas que ao longo do período veio crescendo, assim como o entendimento inicial é que as funções das empresas estavam relacionadas à responsabilidade social, principalmente responsabilidade social comunitária, e aí depois a gente foi evoluindo o entendimento de que é um pouco mais além do que isso, né? Bom, algo para mostrar que não é tão novo assim, que os referenciais já estão aí, que eu acho que só deu uma fortalecida para a gente poder decolar mesmo e ter um volume mais significativo no Brasil de investidores pensando e baseados, investindo em empresas sustentáveis. Desde 2005, a ONU teve uma parceria da ONU, criou os princípios princípios de investimento responsável. Então, desde 2005 já existem algumas referências importantes de documentos, de sugestão de padrão, para entender como que seria feito esse investimento. Mas ainda não é um consenso. Eu vou falar um pouquinho depois de algumas ferramentas interessantes para que vocês saibam assim, como é que é esse negócio na prática. As pessoas que me acompanham sabem assim, o quanto eu gosto de falar assim, como é que é a sustentabilidade na prática, gente? Como é que isso acontece? Que referenciais? Qual é a matriz de materialidade, aquilo que torna palpável e real? Então, acho que o princípio que criado em 2005 e já mais maduro atualmente traz referências bem interessantes para quem está querendo conhecer um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre essa estratégia de investimento. E a gente não está falando só em investimentos em grandes investidores, claro que tem um impacto pelo volume, né, de recurso aportado, mas também os pequenos investidores, e nesse contexto a gente tem os investidores de impacto, que podem ser pessoas ou organizações que direcionam seus recursos, não simplesmente para especulação de bolsa de valores, mas também para investimento em organizações e empresas que têm declarada na sua estrutura, elas nascem para resolver problemas sociais e ambientais. Por isso, o investimento de impacto e captam recurso, e existem toda uma mobilização de crowdfunding ou outras estratégias para captação que são bem interessantes. A Cital, e como eu coloquei a vocês, é uma boa dica para buscar informação, mas a gente tem já algumas agências no Brasil que promovem isso, tanto para pessoas físicas que têm o seu recurso, que não precisa ser muito, mas também grandes investidores começam a observar o potencial, né, de empresas que nascem para fazer o bem. Bom, além do princípio, eu acho que é importante colocar que nem tudo, a gente não pode ter a visão romântica somente, né?
o Brasil teve uma característica de investimento que estava sempre muito fundamentada em papéis do governo. Então, a gente está falando aí investimento na Bolsa de Valores, a gente está falando em títulos públicos, Brasil, e não públicos internacionais. Então, o período da pandemia provocou uma mudança também no mercado de capitais, inclusive no perfil de investimento, expandindo os horizontes, indo além para empresas que tenham aí investimento e alocação em renda variável, em crédito privado, infraestrutura, e empresas aí ampliando esta possibilidade de entender assim, opa, para onde vai o dinheiro, para outras empresas que podem ter uma lucratividade, inclusive até acima da média das tradicionais. Então, acho que é importante colocar que assim, nós não estamos vivendo um momento romântico. Não é esse o entendimento. Mas que é um momento real, um momento necessário de buscar alternativas. Existem empresas já prontas, outras estão no caminho. Eu sempre falo que a sustentabilidade nas empresas pode seguir um estágio, né? A gente está falando em vários estágios. Então, a gente tem as empresas que estão em estágio inicial, outras em um estágio um pouco mais avançado, outras que têm aí um perfil já mais arrojado, que incorporaram as estratégias de gestão sustentável já dentro da sua organização, dentro do valor, dentro do planejamento. Então, nós temos aí um conjunto aí de empresas já sinalizando que existe um bom caminho a ser seguido. Acho que é interessante falando na avaliação de empresas que utilizam os aspectos de ESG, né, social, econômico e ambiental no seu processo de gestão. Existem alguns referenciais mundiais que a gente começa a trazer aos poucos para o espelho, né, para espelhar as necessidades do Brasil. E a gente tem aí algumas estratégias de incorporação. Então, várias ferramentas sugerem de indicadores e alguns filtros, vamos chamar assim, de classificação do investimento. Então, lá fora, né, vou falar de um modo geral, no mercado internacional, as empresas aí estão classificadas aí em grandes estratégias. Acho que a primeira estratégia de incorporação ela está baseada no filtro negativo. O filtro negativo diz respeito à exclusão de investimentos em setores ou mercados que por seu objeto, por seu produto ou por seu serviço já não são impactantes. Um exemplo disso, o filtro negativo, é excluir as empresas armamentícias do processo de investimento de ESG, ou de tabaco, né, de fumo, enfim, ela é o princípio da exclusão aí e filtro negativo. E existem outras classificações, eu acho que eu vou colocar aqui rapidamente, pegar aqui da minha colinha. A gente tem a questão da integração de ESG, nós estamos falando de engajamento corporativo e ação social, nós temos filtros baseados em algumas normas e certificações, e aí, sucessivamente, um conjunto aí de 7 grandes filtros internacionais para avaliação de empresas. Andréa, mas como é que materializa esse negócio? Como é que torna isso palpável? Bom, vou dar a primeira dica. Existe uma organização internacional que ela foi criada justamente para ajudar nessa comunicação, inclusive tornar mais palpável, e eles criaram uma matriz de materialidade que identifica todos os grandes setores da economia e aí estabelecem, vamos chamar assim, 26 fatores chaves para cada setor, identificando qual que tem maior impacto ou menor impacto no processo de avaliação de ESG. Então, a gente tem aí a SASB, né? Então, SASB, vamos chamar assim, que justamente promove essa identificação, é um conjunto de organizações que são, somando aí, dá 21 trilhões de ativos sob gestão, que se juntaram para definir assim, ok, a gente precisa entender o que são essas empresas que têm uma gestão sustentável, vamos mensurar isso, como fazer isso? Então, criaram esse padrão. Então, existe uma matriz de materialidade, está público isso, e é bem legal, bem acessível, que identifica, então, quais são os fatores de maior impacto ou menor impacto de acordo com cada setor da empresa. Eu acho que é interessante colocar que essa matriz, ela ao invés de se dividir apenas em 3 grandes dimensões, ela se divide aí, vamos chamar, que eles chamam de 5 tópicos. O social, ele divide em capital social e capital humano.
A questão da governança, ele divide aí em liderança e governança e modelos de negócio e inovação, e a questão de meio ambiente. Então, são 26 fatores que são observados dentro dos tópicos desse modelo aí, e eu acho muito legal, a matriz de materialidade deles é muito interessante, porque demonstra em maior ou menor grau para as empresas por setor qual é realmente qual é o impacto econômico, social e ambiental para uma empresa de acordo com cada setor. Essa matriz ela é muito visual e muito interessante porque ela realmente materializa, ela mostra como é que você visualiza o desempenho das empresas por setor. Acho que as contribuições estão crescendo muito nessa área. Acho que uma coisa que eu quero colocar a vocês, uma contribuição de uma grande empresa que tem feito a diferença no Brasil é a XP Investimentos. Eles têm mergulhado, tomaram a questão da ESG como bandeira, então montaram um board de profissionais dentro da sua gestão para operar essas questões e também desmistificar, né? Eu acho que isso também no Brasil, a gente precisa desmistificar, precisa avançar do senso comum e do supérfluo. E o ESG, eles criaram, tem um conteúdo muito legal que eu sugiro para vocês buscarem, eles criaram um artigo, na verdade, muito mais completo que um artigo, mas ele chama assim, ESG de A a Z. Tudo que você precisa saber sobre o tema. E ali eles colocaram conteúdos bem interessantes, falando sobre a incorporação dos fatores de ESG aos investimentos. Eles falam das diretrizes estratégicas, traz algumas estatísticas, é bem legal, vale a pena pesquisar. A contribuição da XP, procura lá ESG de A a Z, bota lá no buscador e aí vocês vão ter um material bem rico. E a XP está começando então, inclusive eles fazem uma análise de algumas empresas, tem aí 10 empresas utilizando uma ferramenta que eles colocam ali como padrão. Então, até usando esse material da própria XP, eu vou colocar aí para vocês assim, tem uma informação bem interessante aqui, né? Tá, Andréia, mas como é que bota esse material? Bom, já falei da materialidade anteriormente. Agora, como é que é isso? Como que a gente coloca isso efetivamente na prática? Bom, vamos falar que existem 3 grandes referências no mundo que estabelecem os ratings, né? As notas para as empresas, analisando essas empresas em relação à sustentabilidade. Então, a gente tem a Sustainalytics, a MSCI e a ISS Score. Então, são 3 grandes modelos que trazem, então, como boa referência, como que opera e como que identifica a sustentabilidade dentro das empresas. Existem alguns indicadores interessantes, então a gente está falando aí em 3 grandes pilares, meio ambiente, econômico e social. Eu vou falar de um modelo em específico, falando da MSCI, né? A gente está falando dos ratings e dos modelos que ele sugere, então são 3 pilares, econômico, social e ambiental. Para cada pilar existem temas, então a gente está falando aí de um conjunto de 10 temas, que vou pegar um exemplo rápido. No social a gente está falando em tema capital humano, responsabilidade em relação ao produto, oposição de acionista e oportunidades sociais. E aí para cada um deles a gente está classificando. Então a gente tem 3 pilares, 10 temas e 37 questões chaves que são analisadas. Então toda a análise de uma empresa que esteja com uma gestão sustentável, precisa mostrar, né, para os seus investidores o que é ser uma empresa sustentável, pode pegar esse board e identificar qual o seu desempenho. Acho que o primeiro passo é cruzar as informações, sabe? Pega uma referência, identifica como que estou na gestão, para justamente analisar, qual é o cenário atual e para onde efetivamente eu quero ir. O que está faltando? Qual é o meu impacto mais negativo? Acho que a questão dos investimentos e o acesso, né, o potencial só tem a crescer, essa possibilidade de investimentos baseados ESG, então as empresas com gestão sustentável tendem a sair na frente das empresas tradicionais que estão ficando para trás. Bom, mas aí eu quero colocar rapidamente os desafios, né, para o futuro. As pesquisas estão mostrando aí uma grande dificuldade das empresas brasileiras em perceber essas questões, perceber a necessidade de ter uma gestão sustentável. E para vocês só terem uma ideia, tá? As empresas que entram na Bolsa de Valores já são empresas que têm uma tradição, que têm um posicionamento de gestão mais estruturado, já existe uma cultura de indicadores de gestão e desempenho. Só para vocês terem uma ideia,
Nós estamos falando aí de um conjunto aí de 500 empresas, mais ou menos, que estão na Bolsa de Valores. Em 2018, dessas 271 empresas não registravam relatórios de gestão com indicadores econômicos, sociais e ambientais. Não existia essa cultura de relato de indicadores, principalmente ambientais e sociais. Nós estamos falando de 166 empresas que faziam esse relato baseado em ESG e, no entanto, 271 empresas ainda não fazem relato. É um volume muito grande de empresas, então o desafio está realmente posto. Acho que o Brasil ainda tem muito a caminhar, mas existe já grandes empresas e grandes profissionais que podem ajudar nessa caminhada. Então eu vou colocar aí, já chegando na reta final, já que o 30 em ponto é para ser ponto mesmo, e 30 minutos de conteúdo e informação, eu sinalizo 4 grandes desafios para o Brasil e para as empresas brasileiras. Acho que o primeiro é a incorporação de fato dos indicadores de gestão, incorporar, entender o que é social e ambiental para a sua empresa, entender como é que se faz isso na prática. Acho que esse é o desafio primeiro. Incorporação, trazer para si, sair da superficialidade. Isso parece piegas, parece, André, mas é muito difícil esse negócio, deixa como tá. Não, não dá. A gente precisa que cada vez mais empresas e organizações incorporem de fato e saiam da margem das ações comunitárias, dos envolvimentos com campanhas e entendam a importância da mudança de pensar diferente, de fazer um negócio diferente. A gente precisa de uma economia mais circular, uma economia que seja de circuito fechado, que entenda totalmente os seus impactos. Então a gente está falando, incorporação, acho que 2, é a mensuração, adotar isso no seu board de indicadores, entender o que são indicadores, pensar em planejamento, dizer assim, poxa André, mas em tempos de pandemia vamos falar em planejamento? Sim, é importante pensar em cenários prospectivos, entender aquilo assim, se tudo der errado, o que a gente vai fazer, mas percebendo que o seu impacto é muito maior do que só dentro da sua caixinha, dentro das suas 4 paredes. Então, acho que é importante adotar modelos de gestão mensuráveis, comparáveis com outras empresas e com outras organizações, e para isso usar instrumentos e ferramentas interessantes. A gente está falando aí em 3, né, é a questão do relato. Existe um modelo muito usado no mundo, que é do Global Report Initiative, que ajuda as empresas a relatar o seu desempenho. André, como é que eu vou fazer um indicador para minha empresa de energia, para a empresa de alimentação? Bom, já existem algumas referências, o Global Report Initiative é interessante porque ela traz indicadores padronizados para o mundo inteiro, então você pode depois fazer um benchmark com os dados de outras empresas do seu setor. E ter a prática mesmo de relatar, de analisar seu desempenho, pensar no futuro, né, o que pode ser melhorado, enfim. Acho que esse primeiro. Acho que a primeira é a incorporação, segundo, de fato, a mensuração, terceiro, o relato, e acho que o quarto, e mais importante, é a preocupação com o desenvolvimento das pessoas. A gente precisa de pessoas que operem para essa nova economia. A gente precisa investir nas pessoas para que as pessoas entendam, mudem suas práticas, sejam capacitadas e façam acontecer de modo diferenciado. Acho que se eu puder colocar aí como grandes desafios aí para as empresas nesse momento, não é só pensar na sobrevivência do hoje ou do amanhã, mas se você tem um tempo, planeja, pensa o futuro, é muito mais fácil passar na tempestade, né? Eu acho que esse é o principal recado. Bom, acho que de modo resumido, esse bate-papo é isso mesmo, são 30 minutinhos, enxutinho, para tratar de assuntos que são importantes e significativos aí para todos. Eu agradeço a participação de cada um de vocês agora e dos que ainda virão, e me coloco à disposição, muita novidade está vindo por aí, para justamente pensar a sustentabilidade na prática. Vamos sair da teoria e vamos colocar isso na prática, não vamos ver, tá bom? Muito obrigado por todos. Até mais!